Estamos iniciando hoje uma série de podcasts que vão impactar a sua vida. Portanto, a minha dica para você é fique ligado em todos os nossos materiais, nos nossos conteúdos. Você pode clicar no link que aparece embaixo desse vídeo e ter acesso a todos os nossos cursos, treinamentos, nossas mentorias e deixar que Deus transforme a sua história de dentro para fora. Hoje, com o podcast O Poder do Sobrenatural, eu tenho certeza que nós estamos abrindo um portal no mundo espiritual para que Deus ministre o extraordinário em você. Acompanhe agora essa série e deixe Deus falar ao seu coração. A expressão do meu coração para esse dia, onde eu só tenho que dizer obrigada a Jesus por uma oportunidade inexplicável. Deus nos surpreende, né? Ele torna novo o mesmo a cada dia, a cada manhã. É isso que a Bíblia diz. E Deus resolveu nos surpreender hoje também. Gente, meu convidado é alguém que nem de longe eu imaginaria estar com ele. Mas como a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são bem mais altos do que os nossos pensamentos, hoje nós não estamos como quem sonha, mas estamos como quem realiza. Estamos aqui tomando o nosso lugar de protagonistas daquilo que um dia Deus nos chamou para ser. E o Instituto Priscila Carvalho tem o prazer de liberar agora toda a unção sobre a sua vida, dizendo que o poder do sobrenatural está no ar. É isso aí. Quem nos acompanha sabe que esse instituto, que a minha vida é pautada no sobrenatural. E eu encontrei alguém que vai ministrar muito ao seu coração também esse poder, essa autoridade. Um pai maravilhoso, pai de 2 filhos, é esposo da Marili, não é? Da mesma mulher. Da mesma mulher, há quantos anos? Por 36 anos, mais 7 anos de namoro. Deus, uma salva de palmas, porque isso é maravilhoso. Odontóloga maravilhosa, que em nome de Jesus logo, logo estará aqui conosco também. Advogado, doutor em pastoreio, enfim. Eu tenho a honra de trazer para vocês o apóstolo Glaucio Coraiola, mais conhecido como Coraiola. Seja muito bem-vindo, apóstolo. Priscila, que prazer ter o senhor estar aqui com você. E quando falam assim de mim, eu gostaria de conhecer esse cara. Olha, apóstolo, eu vou te dizer. Porque os outros nos verem com outros olhos, né? Uhum. Agora eu, que sou eu mesmo, eu não me vejo assim, né? Para mim a vida é tão natural, porque tudo que eu já realizei e realizo até hoje faz parte da minha constância de vida, né? A minha esposa de vez em quando diz assim, você pensa que é fácil viver com você, mas fazer e não é? Eu tenho convivido bem comigo. Eu costumo dizer nos nossos treinamentos que muitas vezes a nossa imagem diante do espelho ela é turva. É aí que Jesus entra e quando você olha e se vê através dele, fica tudo perfeito, nítido e você consegue ver quem ele vê quando ele olha para nós, não é? E acho que é isso que o senhor vê, não é? Agora, na verdade... O senhor vê Cristo em você. Priscila, eu nunca fui flor de cicheira. É? O senhor tem um temperamento meio difícil? Não, eu não fui assim muito difícil, mas sem Jesus a gente não é nada. É verdade. Né? Se Jesus não entrar... Eu queria ter conhecido Jesus bem cedo. Eu tive uma oportunidade e o meu grande mover de Deus já aconteceu aos 18 anos. Não, mas espera aí, eu quero que o senhor fale sobre isso. Não, mas eu não me converti nesta época. Ah, ok. Aos 18 anos eu tive uma experiência muito forte, né? Eu caí na unção pela primeira vez, né? Eu pude ver a luz, assim, do Espírito Santo. Mas aquilo ali foi uma coisa tremenda. Mas eu não morava em Curitiba, né? Família católica, muito tradicional.
e eu não consegui romper com isso. Eu só vim verdadeiramente conhecer Jesus, me entregar para Ele aos 31 anos. Nossa! Não, hoje nós vamos falar sobre muitos assuntos polêmicos, inclusive o cair no espírito, né? Que é algo que as pessoas não entendem muito bem. O negócio não é cair, né, apóstolo? O negócio é levantar, né? Na verdade, a gente não cai, a gente é derrubado. Mas Deus derruba por dentro, não é assim? É uma coisa violenta. É verdade. Né? Apóstolo, e me conta um pouco da sua trajetória, para quem não te conhece ainda, como é que começou a sua trajetória com Cristo até chegar no apostolado? Bom, eu era um menino que corria nos campos do bairro do Barigui do Seminário, em Curitiba. Eita! E eu tinha algo com Deus muito forte. Já aos 5 anos de idade, eu já falava com Deus assim: Senhor, você podia mandar vento para eu soltar a pipa? Senhor, tá sem vento, manda um pouquinho de vento para mim. E dali a pouco o vento vinha. Então eu sempre tive assim uma ligação com Deus, sem conhecer a Bíblia, nada. Aquela coisa muito espontânea e de criança sempre foi uma marca em mim, né? Para você ter uma ideia, aos 5 anos de idade, eu quebrei um relógio despertador. Sabe por quê? Porque ia ter missões, santa missões. E eu era tão apaixonado pelas coisas de Deus que tinha 5 anos, eu pus o despertador para acordar às 5 da manhã para ir para a igreja. E quando o despertador tocou, minha mãe levou um susto. Eu com 5 anos. Por que esse despertador tocou? Não, eu já fora da cama me arrumando, porque eu estou indo para a igreja. Como que você vai para a igreja sozinho? Está escuro. Eu digo, não tem problema, eu estou indo para a igreja. Daí ela disse, não, você não vai. E daí eu peguei o despertador, joguei no chão com 5 anos. Meu Deus. Se fosse para eu ir na festa, você ia me deixar. Mas como é para ir para a igreja, você não me deixa. Gente, a revolução das crianças. Apóstolo, isso aí, eu quero até fazer uma observação aqui, porque isso já é um chamado. Como é que o senhor vê isso? Porque eu vou falar um pouco de mim. Quando eu tinha 5 anos, eu ouvia muito. Eu não sei se o senhor lembra da época de Jim Swaggart. Sim. Tinha um programa que passava todo sábado de manhã e tal. E eu lembro que eu ouvia, né, os meus pais cristãos, eu fui criada no lar cristão, e eu ouvia os meus pais pregarem que a gente tinha que entregar a vida para Jesus, mas em um lugar público. Então, todo mundo tinha que ver. E aí eu senti essa necessidade. E eu me ajoelhava na frente ali com 5 anos, 5, 6 anos, eu me ajoelhava na frente da televisão e falava, Jesus, eu te aceito. Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor. E aí, daqui a pouco, eu olhava para o lado e eu falava assim, gente, mas não tem ninguém viu, então não valeu. E eu cresci com essa angústia, até que um dia aconteceu. Quando Jesus fala que para você entrar no reino você tem que ser como criança. Como criança. Ele está falando disso, né? Essa espontaneidade, sem religiosidade, Verdade. sem intenções, segundo as intenções, sem nada. Essa entrega total, assim, né? E aí o senhor conseguiu manobrar. Daí eu vinha de uma família meio complicada, né? Meu pai alcoólatra, a minha mãe com problemas psiquiátricos muito difíceis. Aos 13 anos eu cheguei em casa e encontrei a minha mãe numa forca. Nossa. Isso foi uma coisa que queira ou não queira, marca a gente. Com certeza. Tirei ela. Uma semana depois, chego em casa, o banheiro trancado, arrombei a porta. Ela estava Isso, no chão. Tinha quantos anos? 13 anos. Meu Deus. Ela jogada no chão com os pulsos cortados. E daí eu vivi uma realidade de 3 anos e meio com a minha mãe em hospital psiquiátrico. Todo domingo, o meu final de semana, domingo à tarde, era passar no hospital psiquiátrico. Então, veja só, a minha adolescência e início de juventude, eu passei vendo uma realidade que a gente não está acostumado a ver, né? Com certeza. Porque era no meio dos loucos. Sim. Né? Daí, bem jovem, eu criei um grupo que se chamava Jucrisma, Juventude Cristã em Marcha.
no colégio, Nossa. ainda na Igreja Católica. Aham. E ali nós começamos o movimento Construção. Ou seja, o desejo de servir a Deus Sim, já. sempre foi. Uhum. Eu conheci a Marili dentro da igreja. Olha. No primeiro retiro do Jucrisma, ela estava aqueles olhos verdes lá. Amor ao primeiro olhar. 120 jovens e eu Uau. encontrei aquele olhos no meio de todo mundo. Daí eu me levantei, Priscila, e fui lá e dei a mão para ela e disse: você é a minha menininha dos olhos verdes. Que isso! Já fui tomando posse. Ó, gente, Entendeu? hashtag fica a dica para os homens que estão nos assistindo. É isso que uma mulher espera de um homem de atitude. Daí, gente, ela me achou antipático, chato, etc. Não deu certo. Me escanteou durante 1 ano. Ai, meu Deus. Mas daí Mas ela me conta que quando eu cheguei, né? E eu era pobre, né? Eu não era... Ela confiou naquilo que ela jamais imaginaria que eu ia ser, né? Aham. Eu cheguei com aquela jaqueta de napa preta e tal. E quando eu cheguei, ela disse: até que enfim chegou um homem aqui. Daí ela se apaixonou, né? Ai, meu Deus. E daí nós namoramos 7 anos. Claro que namoramos assim porque ela fazia odontologia. Sim. E ela não queria casar antes de terminar a faculdade. E eu tinha uma perspectiva de vida, Priscila. Eu não tinha como conquistar alguma coisa se eu não tomasse uma atitude. E a minha atitude foi o quê? Eu vou fazer NPOR, que é o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, e vou me classificar bem para que eu possa ser oficial do Exército. E me propus e fiz, e fiquei entre os primeiros classificados, e fui convidado para ir servir o Exército em Guaíra, na fronteira com o Paraguai. Daí, eu comecei minha faculdade de Direito na Universidade de Curitiba, e daí transferi para Umuarama, e depois que eu estava algum tempo em Guaíra, casamos, eu terminei a faculdade, saí do quartel, fui ser advogado. Minha primeira ação foi contra o prefeito da cidade. Nossa! Em 24 horas eu reintegrei as professoras que ele tinha demitido. Fiquei famoso do dia para a noite por causa dessa ação. Daí eu pude me estabelecer bem como advogado. A Marili, como dentista, era excelente também. E ali começamos a construir nossa vida. Eu saí a vereador, fui o mais votado lá do prefeito. Ela tinha consultório no Paraguai, tinha consultório no Brasil. E daí tivemos o Evandro, que é o meu primogênito. Vocês têm 2 meninos. Hoje o Evandro é médico, né? E o Adriano, que hoje é advogado. Gente, esse é o segredo para um casamento de sucesso. Um homem de atitude, uma mulher de visão de futuro. Daí nós tivemos um susto muito grande. Eu era vereador e eu recebo um telefonema. O meu filho, Evandro, estava desmaiado em casa. E eu chamei a Marili do Paraguai, né, que ela estava no consultório de lá. Fomos para o médico e o médico disse para nós: ó, eu não posso fazer nada por ele aqui. Vamos para Cascavel, que era a cidade maior, mais perto. Chegamos lá Em Cascavel. neuropediatra. Sim. Ele disse: ó, em Cascavel não tem recursos para ele. Fomos para Curitiba. O neuropediatra de lá disse a mesma coisa, só São Paulo. Em 24 horas, bem dizer, um pouco mais, nós estávamos em São Paulo, com o nosso filho com todo o lado esquerdo paralisado. E isso ele tinha quantos anos? Isso eu já estava com 20 e poucos anos, né? Sim. O seu filho tinha 20 e poucos anos? Não, meu filho tinha 6 anos. Tá. Acho que eu tinha uns 30 e poucos anos. Não, é 20 e poucos anos. Daí, levei ele no Hospital Nipo Brasileiro, que era a melhor tecnologia na época de São Paulo. E os médicos falaram que ele tinha ou epilepsia profunda ou enxaqueca profunda. E decretaram que o meu filho não poderia estudar,
não podia praticar esporte, não poderia casar, e o médico falou para mim assim: ele será a companhia da velhice de vocês. Meu Deus, eu tô lembrando tanto do diagnóstico que foi passado para o meu marido quando criança também. Daí levamos meu filho para casa, Uhum. começamos a tratar ele, gardenal todo dia, fisioterapia e tal. E a Marili aceita Jesus. Uau! Uma feminista, daquelas mulheres que não queria nem conta bancária com o marido. Nossa! Aceita Jesus. Aham. E a mulher que volta desse retiro que ela foi é diferente da que foi. Uhum. Eu até me assustei. E ela não me fala nada, assim. Durante 1 ano, ela só orou e jejuou por mim, para que eu verdadeiramente tivesse uma experiência com Deus e entregasse minha vida para Jesus. E no final de 1 ano, sem me pregar nenhuma vez, porque as mulheres, elas cometem esse erro, né? Elas querem levar o marido à força. À força. E a sabedoria é primeiro você construir a conversão do marido no mundo espiritual. Exatamente. Daí, eu um dia vim de um retiro de homens de negócio e ela me esperando me perguntou assim: você tomou alguma decisão nesse retiro? Eu olhei para ela assim, eu não era fácil. Né? Eu disse: aquela história de ir lá na frente aceitar Jesus. Você acha que eu ia me exibir? Priscila, eu sempre fui exibido. Entendeu? Eu não podia ver microfone que eu já estava falando. Eu era assim, né? Eu sempre fui um líder nato. A minha primeira liderança eu assumi aos 8 anos de idade. Uau! Então, sempre... Daí ela sentada na cama comigo, ela disse: não é uma questão de exibir. A palavra de Deus diz: aquele que me declarar perante o Pai, eu o declararei perante o Filho. Mas aquele que me negar perante o Pai, eu o negarei. Na hora eu tive medo da morte. Eu não tinha medo da morte. Eu fui treinado para matar e para morrer. Entendeu? Para você ter uma ideia, minha eleição de vereador eu fiz com 38 na cinta. Nossa. Entendeu? Eu Pressão não tinha medo. Total. Né? Mas naquele dia eu tive medo da morte. Eu disse: e se eu morrer hoje? Daí eu perguntei para ela: Marili, mas como que a gente aceita Jesus? Ela disse: me dá a mão aqui. E daí ela começou a orar, orei com ela. Que coisa linda. Então essa entrega foi em casa. Em casa, com a minha esposa. Gente, ela olha orou. só. Ela orou 1 ano por mim. E ela me levou até a entrega. Deus permitiu que a colheita fosse dela. Só que ela orava assim: Deus, eu não quero um marido só crente. Eu quero um homem usadíssimo por ti. Hoje ela se arrepende um pouco. Ela se arrepende. Tanto é que ela diz... Tanto é que agora ela diz: você pensa que é fácil viver com você? Após ir daí pra cá... Calma, agora que nós vamos chegar muita coisa interessante. Nós vamos chegar na parte boa agora. Meu Deus. Cai sem querer para mim uma fita na Nova Era. Eu ligo para o autor da fita. Eu quero trazer você para minha cidade. Nós temos que alertar a igreja sobre isso. Ele disse: minha agenda está lotada. Mas eu tenho um cara que fala sobre isso, que se pode levar. Lamartine Possela. Sim. Liguei para ele, Lamartine na hora disse: não, eu vou e tal. E daí ele veio para minha cidade. Ele estava lá no início do ministério. E daí eu fiz a coisa mais importante. Levei ele para jantar. Porque o pessoal pensa que o preletor é o seminário mais importante. Mais importante é o que acontece depois. Comunhão, né? A comunhão. Na mesa. E quando a gente está ali no jantar, o Lamartine olha para mim e diz: Coraiola, você não gostaria de orar por alguma coisa? Eu disse: gostaria de orar pela cura do meu filho. Fizemos uma oração. No outro dia ele foi embora para São Paulo. De manhã a Marili acorda,
vai sair do quarto, pega alguma coisa, e antes dela sair eu perguntei, eu chamo ela de menininha, né? Menininha, o que você pegou? Ela disse, o remédio do Evandro. Eu disse, mas ele não foi curado ontem? Uau, gente. Ela olha para mim, fica me olhando, eu olhando para ela. Com muita dificuldade, ela disse, não, ele foi curado ontem. Eu digo, então pega o remédio e pode jogar fora, porque ele está curado. E naquele dia meu filho foi curado. Deixando claro, né, apóstolo, que a gente que vive o sobrenatural, mas a gente solicita a todos que volte ao médico, né? Ninguém faz o que eu faço. Exatamente. Porque você não tem a fé do tamanho que eu tenho, exatamente. Não tem a experiência que eu tenho e principalmente o relacionamento com Deus. É um exercício, né? Exatamente. Resultado. O meu filho praticou os esportes que os médicos disseram que não praticou. Hoje ele é formado em medicina e casou com a Camila. Ai, e me deu 2 netos, o Bernardo e o Arthur. Jesus, é lindo! Então, tudo que o médico falou que ele não podia, tudo isso foi desfeito pelo poder de Deus. Glória a Deus! Então, imagina como é a minha vida andando nessa dimensão. E aí começou esse processo do sobrenatural, apóstolo, porque depois o senhor contou que foi morar em Israel. Quando eu me converti, eu fui para uma igrejinha muito pequena, mas o pastor andava no sobrenatural o tempo todo. Ai, que lindo. E eu aprendi a andar no sobrenatural, do nada trazer tudo, né? E daí eu perdi a eleição para deputado e adquiri uma dívida de $1 milhão. Uau! Só que 6 anos depois eu pago essa dívida sobrenaturalmente. Um dia nós vamos fazer uma outra live falando falando sobre a parte financeira. Exatamente. Foi ali que Deus me mudou toda a história financeira da minha vida. E daí que nós decidimos morar em Palmas. E eu não era batizado no Espírito. Cheguei em Palmas sozinho, porque a Marili ficou, e eu fui como ponta de lança. E eu decidi fazer 3 dias de jejum absoluto. Sem água 3 dias direto. E sem comida. Sem água e sem comida. Porque eu queria ser batizado no Espírito. Uau! O senhor sempre foi assim, radical? Sempre radical. Terminou na quarta-feira. No sábado, teve um jantar da Donep. Na sexta, quer dizer, jantar da Donep. No sábado, fui no seminário. Sou batizado no Espírito. Oh, glória daí, Priscila, daí ninguém mais me segurou. Ai. Apóstolo, eu ia nos hospitais, era aquela revolução, e demônio se manifestava, e gente era curado, e profético, e foi indo. Daí, eu sou um dos 7 fundadores de uma igreja. Nós fundamos em 7 pessoas. Daí, eu era vice-moderador. E daí Deus começou a me dar uma visão de uma igreja de batalha espiritual, de sobrenatural e tal. E como eu fazia parte de uma convenção, né? Eu não tinha como fazer isso. Daí eu tive que falar com o meu pastor, sair e começamos a Koinonia, que é a nossa igreja local, né? Entendi. E Deus me pediu um jejum, o dízimo do meu tempo. Eu comecei a subir o monte 3 dias por mês e dizimar o meu tempo e jejuar. Jejuava 3 dias em cima do monte. Eu quero falar um pouco sobre o jejum, mas antes, o senhor tem um ministério assim muito interessante. O senhor quebra muito paradigmas, né? E o senhor rompe muito com o misticismo. Eu percebo muito isso no seu ministério. Porque ao mesmo tempo que eu ando no sobrenatural o tempo todo, inclusive com os anjos, eu sou um cara que... é outro assunto. Eu sou um cara que não sou aleluiado, né? Porque tem muita gente que é aleluiado, vive na unção. Eu tenho a unção, mas a minha unção é muito direcionada ao milagre, aos sinais e maravilhas. O senhor vive com o pé no chão. Exatamente. Né? É isso aí. Apóstolo, eu queria que o senhor me explicasse. Aí vem o ministério Servos da Orelha Furada. Explica melhor esse... Então, nasceu em cima do monte fazendo esse dízimo
do tempo. Mas por que esse nome? Explica para quem está nos acompanhando agora. Eu estava em Londrina, 6 meses de convertido, participando de um retiro do MINEC, Ministério de Casais, que era fundado pelos donos da Jato do Brasil, desta firma agrícola, né? Eles são japoneses, os 3 irmãos fundaram o MINEC. E eu comecei a frequentar com eles. E neste retiro, no sábado à noite, o pastor pregou sobre o servo da orelha furada. Deuteronômio capítulo 15, verso 12. Aquele que por amor ao seu Senhor abre mão da sua liberdade, dos seus sonhos, dos seus projetos e começa a viver com o seu Senhor, abrindo mão da sua vida. E nesta hora Deus falou comigo: eu não te chamei só para ser um crente, eu te chamei para ser um servo da orelha furada. E ali eu fiz um pacto com Deus. É basicamente, então, o que o apóstolo Paulo fala, um escravo da esperança. Exato. Então eu abro mão da minha vontade, de tudo, para a partir de agora fazer a vontade de Deus, né? Entendi. Para você ter uma ideia, quem faz minha agenda é Deus. Eu não escolho para onde vou. E que agenda, né? Não escolho para onde vou, não escolho aonde vou pregar. Na verdade, sou totalmente direcionado por Deus. E nesse período, o senhor foi morar em Israel. Como que aconteceu isso? Era algo que vocês já tinham planejado? Deus me pediu um ano sabático. 2008, eu fiz 186 dias de jejum no ano. Uau! Aí, 2010, eu fiz 210 dias de jejum. 21 dias por mês, 10 meses. Eu comia 9 dias e jejuava 21 dias só tomando água. E daí, no final desse período, o Senhor me pediu que ele queria que eu fizesse um ano sabático. Quer dizer, um ano que eu não trabalharia, não teria agenda, deixaria a igreja, deixaria tudo e viveria única e exclusivamente do que a terra me desse. Não é fácil. Eu acho que é a experiência mais sobrenatural que um homem pode viver. E aí o senhor já tinha aberto mão do direito? Não. Em 2000 eu fui para tempo integral para o ministério. Entendi. E aí o senhor foi para Israel para viver esse tempo sabático. Um ano sabático. O que é o viver da terra que o senhor está falando, para a gente deixar mais claro para quem não tenho agenda para ganhar nada. Entendi. Para você ter uma ideia, não tem salário, gente, não tem um ganho. Não tem ganho. Fixo. Para você ter uma ideia, eu morava no 14º andar, na cidade de Batiã, na frente do Mediterrâneo, que foi outro sobrenatural. Se nós for falar, Priscila, é uma semana dando testemunho. Nós temos que marcar vários podcasts. Esse aí aconteceu, já estou entendendo isso. Eu estava tomando banho de praia em Batiã, que é no lado de Tel Aviv, e orando em línguas, e eu disse assim: Senhor, se eu vou fazer um ano sabático, bem que podia ser aqui, ó, na frente da praia, nesses prédios aqui, né? Porque fé é um pensamento. Você pensar para morar na frente da praia, ou 20 quadras da praia, ou lá no interior, é o mesmo pensamento. Exatamente. E eu viro para frente, começo a orar em línguas e tal, a Marili dá um grito. Ai! Eu olhei para ela, para trás, o que foi? Um peixe me mordeu no meu pé, no peito do pé. Eu fiquei preocupado, porque 1 quilômetro dali, um peixe tinha comido o Jonas. Já imaginou, gente? Já imaginou um peixe comer minha mulher? Eu disse para ela. E daí, machucou? Ela disse, não, olha, o pior... a fama desse lugar, não é? Eu disse, o pior, ela falou, é que eu perdi minha aliança. Nossa! Eu digo, então fique onde está, que eu vou mergulhar atrás da aliança. Quando eu estou mergulhando, Deus fala comigo.
hoje eu estou fazendo uma aliança com você neste lugar. Uau! Quando eu volto no início de março para daí fazer o ano sabático, eu entro numa imobiliária que só falavam russo e hebraico. Jesus! E eu, falando em português, pergunto, vocês têm um apartamento para alugar? E o dono da imobiliária diz, momento, manda buscar o carro, me leva pelas ruas para trás de um prédio, sobe no 14º andar e quando ele abre as cortinas, eu estou na frente da onde caiu a aliança. Meu Deus! E ali eu morei 1 ano. Gente! Na frente do Mediterrâneo. Difícil, não é? Nossa, muito complicada essa vida, gente. As pessoas acham que andar com Deus é andar no sacrifício. É, exatamente, né? não Na é. verdade, Deus me mandou tudo faça, mas tudo desfrute. E essa parte que talvez seja mais difícil, né? É. Eu falo hoje, apóstolo, inclusive nos nossos treinamentos, você que está aí nos assistindo, gente, entra em contato aqui, ó, no Instituto Priscila Carvalho, agende o seu treinamento para sua empresa, para sua igreja. E a gente fala muito isso, talvez a parte mais difícil seja o confiar, né? O descansar. É o Essa centro é a da parte. Bíblia, né? Exatamente. Salmo 118, verso 8. Confia no Senhor e não confia no homem. É porque hoje a gente quer fazer tanto, né? A nossa vida é fazer, fazer, fazer. Inclusive, ontem o senhor disse sobre isso, né? Sobre os resultados. Para a gente não se frustrar quanto aos resultados. Mas o homem espera resultados, não é? Mas Deus não espera resultados do homem? Mas e qual é o resultado? resultados, a Bíblia diz que tem o tempo, né? E às vezes o resultado que eu espero não é o resultado que Deus quer. Esse que é o choque. A gente pode chamar confiança Foi de o resultado? exemplo, por exemplo, ontem à noite, acho que eu falei, né? Ninguém conhece Mardoqueu Ram. Né? Trabalhou nas universidades dos Estados Unidos, ninguém ouve falar dele. Mas um dia, em uma noite, ele pregou para um jovem na faculdade e esse aceitou Jesus. E esse discípulo dele se chamava Billy Graham. Exatamente. Então, quer dizer, se ele nasceu só para ganhar um Billy Graham, ele tocou o mundo inteiro. Verdade. Então, às vezes, a gente acha que serão as multidões. Essa é mais ou menos a mesma história de Po Yang-Shu, não é? Que teve uma mulher também que ganha só Po Yang-Shu para Jesus. E aí eles falando sobre discipulado, ela diz, gente, olha, eu não trabalhei muito, eu só consegui ganhar uma alma para Jesus até hoje. O nome dele é o Paul, né? Meu amigo Paul. Quem é Paul? Quem é Paul? Po Yang-Shu, gente. Marcou a história. O que é viver da dependência de Deus? É um ano sabático. Verdade. Se não tem perspectiva, você não pode nem pedir oferta. Porque você vai tirar a oferta para quê? Para dizer assim, vocês me mandem uma oferta porque eu estou de férias. Não tem justificativa. Mas o que daí eu fazia? Eu descia do 14º andar ao térreo, e no térreo tinha um banco de Israel. E eu punha o meu cartãozinho do Banco do Brasil na máquina e pedia o saldo. E todas as vezes, o saldo que tinha na conta era o que eu precisava. Meu Deus. Mantive uma casa no Brasil, uma casa em Israel, 2 filhos na faculdade paga, financiamento de 3 carros e mantive lá viagens de 3 em 3 meses, porque eu tinha que sair de Israel por causa do visto. E visitei 10 nações diferentes. Nossa, apóstolo, então... Sobrenatural. E aí já entra um grande aprendizado, né? Porque um dos grandes segredos que as pessoas querem fazer mentoria financeira comigo é isso. Porque dinheiro é uma coisa que eu aprendi a trazer à existência. Uau! E a gente pensa que é trabalhando, né? E, na verdade, a gente precisa descansar e confiar. Quem tem visão não precisa se preocupar com provisão. É verdade. A provisão segue a visão. É verdade. Né? Após isso daí surgiu, então, a Escola do Sobrenatural. Eu queria que o senhor falasse um pouco. Não, surgiu a Casa do Sobrenatural. A Casa do Sobrenatural, verdade. Por quê? Eu comecei a frequentar em Israel a Sukkot Hallel.
É uma casa de adoração 24 horas. E eu também era apaixonado pelo movimento dos irmãos moravianos, que oraram em uma torre 110 anos. Uau. E o movimento foi tão tremendo de poder de Deus que eles se vendiam como escravos para evangelizar as nações. Todo o Caribe foi conquistado para o evangelho através deles se venderem por escravos. Então eu fui na Alemanha, nessas viagens de Israel, e conheci a Torre dos Moravianos e aquela casa de adoração de Israel, e Deus me deu uma incumbência, né? Vir para o centro do Brasil, que é Palmas, e montar ali um local de adoração constante, 24 horas por dia. Então, hoje esse lugar funciona em Palmas. Casa do Sobrenatural. Daí começou a acontecer coisas sobrenatural, né? 5 pessoas já ressuscitaram lá. Uau. Começou com um eletricista, que a gente contratou ele. Ele, sem querer, pegou na alta tensão, levou 35 mil watts. Deus. Morreu pendurado no fio. Um dos meus discípulos dá uma ordem para o espírito de vida voltar. Voltou. Foi o primeiro ressuscitado que a gente teve. E depois, nas escolas, vocês ouviram ontem, né? Sim. A gente ensina como traz a existência, a vida. Daí mais 4 ressuscitaram na escola. E nós montamos, Deus me mandou montar a Escola do Sobrenatural, que acontece todo mês de janeiro. 15 dias, as pessoas passam 7 dias no monte e 8 dias na Casa do Sobrenatural. Então, apóstolo, eu queria que o senhor me falasse sobre isso também, porque eu estive acompanhando um pouco sobre... Eu posso dar para eles o meu WhatsApp? Sim, claro. Vamos deixar escrito aqui, tem jeito, Adilson? Deixar escrito aqui o WhatsApp dele? Quem se interessar em entrar no Sobrenatural, é só mandar o meu WhatsApp para mim, né? 63 981 11 8945. Apóstolo, é algo que o senhor fala muito sobre o jejum. O jejum deve ser uma prática do cristão. É uma prática que se transforma no meu livro, né? Sim. Agora, A Lei dos Dois Altares. Pois é, que é um livro incrível. Mas existe muita dúvida sobre o jejum. Por exemplo, depois que entrou também essa questão do jejum intermitente e tal, o povo banalizou-se um pouco a questão do jejum. Mas o jejum bíblico... Mas eu acho que valorizou. O senhor acha que valorizou? Agora o povo não tem mais medo de jejuar. Verdade. Antes eu pedia atestado médico para os alunos da Casa do Sobrenatural para ir para a escola, os médicos não davam. Hoje os médicos dão atestado para jejum, né? Porque a ciência adotou o jejum, que é bíblico, o jejum. porque o jejum cura. Sim, exatamente. Elimina dores, toxinas, tudo, né? Tudo. Mas eu tive uma aluna da Escola do Sobrenatural. Ela subiu o monte tomando 40 remédios diferentes por dia. Nossa. Saiu do monte curada. Nunca mais tomou até hoje. Uau. Eu tenho a prática do jejum e eu gosto muito de jejuar, mas eu queria tirar um pouco essa dúvida. Existem vários jejuns bíblicos, né? A gente tem lá o jejum de Esther, a gente tem o jejum de Daniel. E aí Daniel não fez jejum, né? Então, ele absteve-se de alguns... Ele fez uma dieta. Uma dieta? Dizer assim, eu vou fazer o jejum de Daniel, 21 dias. Não, tá tudo errado. Daniel fez 3 anos de dieta. Se alguém quer fazer, é 3 anos. 21 dias ele orou pela resposta que o anjo trouxe. Então, confunde isso, né? Então, o de Daniel não é o jejum. Jejum é a abstenção total de alimento. Total de alimento, o que Jesus fez. Enfim. Você pode tomar água, você pode tomar um chá sem açúcar, entendeu? Você pode tomar até chá de osso, que não altera o jejum. Então, essa última escola desse ano, quem fez o jejum junto com a gente
foi o doutor André, de Brasília, fazendo toda a pesquisa do jejum com os alunos de 21 dias de jejum. Então, ele está lançando agora um livro com todos os resultados de sangue, uma coisa científica do que é um jejum de 21 dias bíblico. E muda completamente o metabolismo da pessoa, Totalmente. Né? Além de acabar com a inflamação. Né? Sim. Então, nós fazemos jejum. O primeiro nível da escola faz 7 dias de jejum. O segundo nível faz 21 e o terceiro nível faz 40 dias. E a fraqueza, aquele pensamento mais desacelerado, ele acontece? Ele é fato ou isso é mito? Isso daí é importantíssimo, porque ele faz que um dos frutos do Espírito venha violentamente você, que é o domínio próprio. Entendeu? Se você não está de jejum, o domínio próprio você não consegue desenvolver. Antes de dar uma resposta, pense antes. Quem está em jejum se controla, né? Gente, se você fizer a escola do sobrenatural, marcou a tua vida para a eternidade. Pois é, apóstolo. E aí eu estive lendo um pouco sobre a escola do sobrenatural e muitas coisas me chamaram a atenção, inclusive a pessoa sobe um monte, vou falar que inicia por 14 dias, né? A pessoa sobe um monte e vai acampar nesse monte por 7 dias e lá... Na verdade, ela leva para o monte o que ela puder levar e a planejamento dele para ficar 7 dias no E monte. quem nunca jejuou? Já pode entrar assim de cara, 7 dias de jejum? Porque o jejum é sobrenatural. Está em Marcos 6, 18, que diz assim que aquele que faz jejum, na verdade, faz parte do altar secreto. Né? Tudo que fizeres no secreto, teu pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Exatamente. Apóstolo, o jejum gera uma recompensa. Entendi. Quando você vive a lei dos 2 altares, que é o meu livro, né? Você compreende que não existe só um estilo de vida com Deus da misericórdia. Existe o estilo de vida da recompensa. E foi nesse meio tempo que surgiu também o Ministério dos Anjos, essa restauração, essa busca. Como é que o Ministério dos Anjos chegou? Foi por causa da escola do sobrenatural. Sim. 2012, depois de Israel, eu terminei uma escola e eu disse, Senhor, como que eu tenho uma escola do sobrenatural e não ensino nada de anjo, e nada de arrebatamento, e nada de translado, e nada dessas coisas mais sobrenatural? Eu não posso ter uma escola do sobrenatural assim. Daí, uns 15 dias, eu sou convidado para ir pregar no Rio de Janeiro. E vou pregar. E quando eu estou lá na igreja, termino de pregar, o bispo da igreja chega para mim e diz assim, Apóstolo Coraiola, Deus me falou que eu tenho que lhe passar hoje uma coisa que eu recebi em cima, no monte, como que é aquela favela do Rio de Janeiro? Da Rocinha. Recebi do pastor fulano de tal. Eu disse, o que é? É o Ministério dos Anjos. E foi desta maneira que o Ministério dos Anjos entrou na minha vida. Uau! Apóstolo, eu tenho E daí mudou totalmente Eu tudo. imagino. Porque quem anda com os anjos Com certeza. dá um upgrade no ministério. E aí eu quero, assim, eu sei, é um curso, né? Você pode fazer esse curso, acessa lá, entra no WhatsApp e procura saber mais. Na verdade, é uma comunidade, né? Quem começa a trabalhar com os anjos, ele começa a trabalhar em uma comunidade. A gente dá um curso, um seminário, né, de 5 aulas, primeiro nível. No segundo nível é como trabalhar com os anjos para tirar pessoas de cativeiros. E o terceiro nível é como fazer batalha espiritual com os anjos. Né? O senhor fala muito sobre batalha espiritual e muita gente também tem esse mito que batalha espiritual é gritaria, é isso, é aquilo. E não é nada disso, né, apóstolo? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Os anjos é a coisa tão tranquila, é tão assim... A igreja tem uma visão muito estranha, né?
de muitas coisas, porque essa ida para Roma contaminou muito a igreja. Então, é uma coisa tão simples que as pessoas não se dão assim o entendimento. Por exemplo, vamos vestir agora a armadura de Deus. Sim. A armadura de Deus não se veste. A armadura de Deus aparece. Ela vem do teu interior para fora. Não é uma coisa que você está recebendo. Não é uma entidade que você está recebendo. Quer dizer, como que você pode vestir um capacete da salvação se você não crê na salvação? Nem sabe se é salvo. Como que você vai empunhar uma espada do Espírito se você não conhece a palavra? Como você vai ter um escudo da fé se você vive na incredulidade e na religiosidade? Só um dos exemplos que eu quero dar, né? Como que você vai ter a couraça da justiça se você não é justo? Então, quer dizer, não é uma coisa que se acrescenta se não tem uma base. As coisas surgem do teu interior, porque o Espírito Santo habita no teu interior. O homem sempre está esperando que venha do céu, venha de fora. Quando, na verdade, ele foi feito para trazer à existência as coisas. E da onde começam a existir? Dentro dele. Priscila, a maior dúvida de qualquer crente e fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. No que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus? O corpo, Deus não tem. A alma, Deus não é almático como a gente. Sim. E o Espírito de Deus é diferente do nosso. Sobrou o quê, né, então? Sobrou o quê? É que é aí que eu quero explicar para você. Nós temos 3 céus. Certo. Mas alguns autores dizem que é 7. E por que dizem que é 7? Porque o primeiro céu é o que nós habitamos. O segundo céu é onde estão os anjos caídos. Terceiro céu é onde está o trono de Deus. Mas no trono de Deus, é por isso que fazem a confusão dos 7, estão as 4 dimensões de Deus, que é a origem, a criação, a execução e a existência. Então, no que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus? Na origem, na criação, na execução e na existência. Por isso que nós trazemos à existência o que não existe. Eu sempre digo para minha esposa uma coisa. Se Hollywood filmou, comece a se preocupar, porque agora nasceu. Exatamente. Exatamente. Nasceu na mente do homem, criou a possibilidade. Porque o homem é criador também. Exatamente. E, apóstolo, a gente sabe, embora a Bíblia enfatiza o fato de nós não podermos adorar a anjos, né? Adorarmos somente Nunca a Deus. adorar a anjos. Sim. Nós temos um anjo. O Salmo 90 é muito claro nisso, né? Darei ordem aos meus anjos a seu respeito. Então, nós entendemos que existe aí um exército de anjos a nos proteger. Mas existe... Nós temos que fazer uma diferença, Priscila, entre os anjos do Senhor, que habitam no terceiro céu, e o ministério dos anjos. Certo? Depois da cruz, aos salvos, foi feita uma promessa que está em Hebreus capítulo 1, verso 14, que os anjos, cria-se ali o ministério dos anjos. São os anjos que nos acompanham, que a Bíblia fala que ao nosso derredor o inimigo brama como um leão. Sim. Em nosso redor. Por que ele não está no nosso redor? Porque no nosso redor estão os anjos que estão com a gente. Ali. Esse é o ministério dos anjos. Então, o nosso seminário é exatamente para ensinar como você trabalha com os anjos que estão acampados com você, que moram com você, que é o teu anjo pessoal, que muitas pessoas... Que é um anjo da guarda. Que conhece como anjo da guarda, que é real, e os anjos ministeriais, que são aqueles que estão operando. Por exemplo, nós dois aqui, os nossos anjos ministeriais estão trabalhando agora. Estão nos trazendo revelação, estão nos fazendo lembrar de coisa. Sim. Isso daqui é a operação de anjos ministeriais. E como não confundir... Não só aqui,
Mas todos que estão nos assistindo agora, Sim. os anjos ministeriais, se salvos são, estão trabalhando na vida deles também. Exatamente. Mas aí tem muita gente que confunde a ação do Espírito Santo, a ação de anjos, e elas não Totalmente se diferente. confundem. O anjo é um ser espiritual executor. Uhum. E o Espírito Santo é Deus. Acabou. Uau, não tem dúvida mais. Não tem dúvida. Apóstolo, há uns anos atrás, eu tive uma experiência em 2010. Meu marido, a gente tinha 2 anos de casado e meu marido teve H1N1 e foi desenganado e o médico chegou a me dar 48 horas de vida para ele. Naquele dia, a gente teve uma experiência realmente sobrenatural. Eu já vivi algumas coisas sobrenaturais, mas essa foi impressionante. E eu comecei a escrever um livro com base no meu nascimento, que é fruto de um milagre. Minha mãe não tinha útero. E o Senhor fez o útero nela. E esse livro começou como um diário. Eu não tinha pretensão nenhuma que fosse, e ele se tornou. E eu me lembro que escrevendo o livro, eu cheguei no capítulo 10 e falei, Senhor, e agora? E o Senhor falou, eu vou te dar o capítulo 10. Ai, apóstolo, aquela história, né? Meu Deus, cuidado com o que você pede. E aí o Pedro teve, então, o H1N1. Ninguém sabia como lidar. E ele ficou realmente muito mal. Naquele dia, o meu sogro, que é médico, ele esteve de manhã no isolamento da UTI, onde ele estava. E ele pediu ao Senhor que o anjo do Senhor, com uma espada na mão, desembainhada, tire o meu filho daqui. O que é uma espada de um anjo desembainhado? Um guerreiro, alguém que vem ali para ministrar a libertação. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, verdade. E aí, apóstolo, o que aconteceu? Quando foi mais tarde, a gente não sabia dessa oração. Minha sogra e eu entramos naquela sala e a minha sogra disse, vamos orar. Ok, e a gente começou a orar e de repente, apóstolo, eu vi, visão aberta, né, como o senhor fala, entrou esse homem na sala, todo de branco, com um cabelo branco, meio prata, assim, mas era mais branco. Um homem lindo que eu não sei descrever. E eu via como eu vejo o Senhor, nitidamente. E ele tirou uma espada flamejante. E ele conversou comigo. E eu falava para eles, eu não conseguia mais conversar. E a glória de Deus tomou aquele lugar. E eu dizia, gente, o anjo do Senhor está aqui. O meu marido dizia, eu sinto. Mas parecia que só eu via. Que o ato de ver. E isso é normal. Um ou outro vê e os outros sentem. Não, Entendi. Isso daí a gente vê, por exemplo, em alguns diálogos da Bíblia, né? Uhum. Se não me falha a memória, acho que Paulo, quando ele falava com o anjo, agora me esqueci o endereço, os outros temiam e o único que via era Paulo. A Bíblia, gente, ela é um relato de anjos, né? Ó, gente, então meu nome é Priscila, eu andava ali com Áquila, então nós estamos tudo gente, junto. Se você puder fazer o Seminário dos Anjos, é uma benção. Exatamente. Agora, em junho, nós vamos ter mais uma turma, né? E todo mundo pode ter essa visão aberta para a visão do sobrenatural. Você pode ver os anjos de várias maneiras. Vou te mostrar um vídeo aqui. Ai, meu Deus, tem como passar aqui? Adilson, tem como a gente colocar aí para todo mundo ver? Eu vou mostrar para vocês. Enquanto o senhor acha aí esse vídeo, após, eu quero só finalizar essa história, que naquele momento o anjo falou para mim, eu falei, mas quem é você? Ele disse, eu sou Gabriel, o anjo das causas impossíveis, e vim tirar seu marido daqui. Desse jeito. Naquela hora eu sabia que o Pedro estava curado. E mesmo diante de um diagnóstico de morte, com prazo para isso, eu sabia que nada mais poderia impedir, e foi o que aconteceu, e ele saiu curado. Então, assim, existem anjos com metas, né? Ótimo, gente. Eu quero que vocês vejam esse vídeo. Ele me mostrou esse vídeo ontem. É algo chocante. Vocês vão ver o que tem acontecido de 40 dias para cá, mais ou menos, na torre da Casa do Sobrenatural. Aqui já fica o meu convite. Se você quiser ir para a Casa do Sobrenatural, passar alguns dias lá, passar
um tempo com a gente. A gente também aceita obreiros que querem se dedicar à intercessão, né? Nós temos vaga para obreiros lá. E este vídeo foi filmado por um dos obreiros às 3 horas da manhã, no plantão dele de oração. E vocês vão ver um anjo na forma de anjo de luz, na forma de espírito de luz, que é a forma natural dele, né? Agora nós, na nossa mente, Deus permite que a gente tenha uma imagem que nem você teve para compreender que é um anjo. Sim. Porque se uma bola de fogo tivesse na tua frente, você ia achar que era um anjo? Não. Então Deus permite que a gente tenha uma imagem para compreensão nossa. Exatamente. Então, por exemplo, quando você faz o seminário dos anjos, normalmente ou você sente a presença do anjo ou você vê o anjo. Tanto faz. Depende de pessoa para pessoa, né? Nós temos que ver que essa história da visão aberta, na verdade, é imaginação aberta. Tem pessoas que, por não valorizar a imaginação, o que verem dizem, isso era a minha cabeça. O que não tem nada a ver com a criatividade. Não, tem nada a ver. Então, tem várias maneiras de você ter acesso aos anjos, né? Invisível, visível, imaterializado. E o anjo é alguém... Tá dando certo aí, Edilson? Vai dar? Ok. O anjo materializado, normalmente, ele aparece em forma humana, né? E ele está ali para nosso serviço, né, apóstolo? Para nos ajudar em qualquer... Hebreus capítulo 1, verso 14. São espíritos ministradores que vieram para os salvos. Você é salvo? Tem anjo. Glória a Deus. Apóstolo, e quando a Bíblia diz, e aos seus anjos dará ordem a seu respeito? Nesse caso, eu peço para Deus, gente, porque a gente está falando de forma bem leiga, para quem não tem experiência entender também. Eu peço sempre, eu preciso de uma situação, eu peço sempre para Deus dar ordem a esses anjos, ou sabendo que eles já estão ali, designados por Deus, eu já posso direcioná-los. Por exemplo, eu preciso de tal coisa. Como que funciona isso? Priscila, depende. Se você vai utilizar um anjo que está com o Senhor, você fala com o Senhor. Senhor, por favor, me manda um anjo especialista em câncer na garganta. Daí vai vir um anjo específico, que a especialidade dele é esta. É uma coisa. Agora, os anjos que habitam com você, eles já receberam ordem. Qual é a ordem deles? Trabalhar com você. Porque os anjos, na verdade, são seres que eles vêm para nos auxiliar, para nos levar no nosso destino profético. Então, eles já receberam a ordem. A missão do anjo é você. Então, quando você fala para ele, fulano de tal, porque eles têm nome, né? Sim. Fulano de tal, faça isso. Você não está dando ordem para ele. A ordem foi dada já por Deus. O que você está fazendo em uma equipe, alguém direciona uma direção. Só está fazendo isso. Ninguém dá ordem para anjo. Okay. Só Deus que dá ordem. Mas você dizer assim, fulano de tal. Por exemplo, meu anjo ministerial mais importante é Matael, o nome dele. Eu digo assim, Matael, agora vá na rua tal, no número tal, tá a pessoa tal lá, tá doente, toca nela para ela ser curada. Isso não é uma ordem. É um direcionamento. Isso daí é o nosso trabalho. Ele está ali para trabalhar junto comigo. É a minha missão. A ordem ele já recebeu. Vai lá, trabalha com aquele cara que se chama Coraiola, porque ele tem um destino profético, você tem que ajudar ele a chegar lá. Então, gente, a partir de agora, no Instituto, quando você vier estudar sobre gestão à luz da Bíblia, você vai dar uma direção para o seu anjo para organizar suas finanças, na contratação dos seus funcionários, não é isso, apóstolo? Para que o anjo te acesse nisso, te ajude nisso. Eu tenho um discípulo meu que começou a trabalhar com os anjos na profissão dele.
Ele quase, durante 2 anos, foi o diretor mais importante nacional da empresa. Tá vendo? Direcionado pelos anjos. Greve dos caminhoneiros, as entregas dele eram feitas. Nossa. Porque todas eram direcionadas. Porque anjo faz entrega, viu, gente? Faz tudo. Anjo nos ajuda anjo em faz tudo. tudo, gente. Tem muita gente, apóstolo, que fala assim, eu não vou dar trabalho para Deus com isso. Gente, não é trabalho. Deus já designou esses anjos para isso, não é? Uma coisa interessante, por exemplo, eu vou contar para vocês, vocês vão rir de mim. É que eu trabalho há tantos anos com os anjos que para mim é que nem carne de vaca, né? Eu estava na praia, andando na praia sozinho. Você conseguiu mandar lá? Eu estou tentando mandar. Só me permita mandar o vídeo para você ver. Gente, enquanto o apóstolo manda aqui o vídeo do anjo, ele vai contar para nós. Eu quero só te lembrar que dia 10 agora nós temos nosso seminário de cura emocional na Igreja Apostólica Fonte da Vida, aqui no estado de Goiás, em Rio Verde, e o tema é o poder da origem. Você que não compreende o adulto que se tornou, tudo inicia lá na sua gestação e muito antes da sua gestação. Nós vamos falar sobre isso. Então, você precisa participar. 1 quilo de alimento não perecível, sua presença será de muita importância, tá bom? Vamos ver agora esse vídeo? Será que deu certo? Ele Explica para nós. Baixar ali. Ok. Tá aparecendo já aí? Não, ainda vai aparecer aqui pra gente, né? Ele vai pôr aqui para nós. E aí me conta, então. Então, eu estava na praia e eu não gosto de pescar. Eu sou um cara fora... Você é um homem que não gosta de pescar, isso é inédito. Fora da realidade. Fora da casinha. Mas daí eu passeando ali na praia e notei meu anjo ali no meu lado, né? Eu olhei para ele e disse, Matael, eu queria ter uma experiência sobrenatural. Eu queria pescar um peixe com as mãos. Gente, aí já é abuso, né? Não? O senhor queria dar uma de índio? Não. Eu queria que o peixe viesse e entregasse na minha mão. Meu Deus! Isso foi à tarde. Só faltou pedir uma moeda. Eu tenho o vídeo na aqui. boca do peixe. Esse eu tenho o vídeo também para provar. Porque eu tenho que filmar tudo, porque senão o povo não acredita. Sim. Daí, no outro dia de manhã, tô eu e a Marili na praia, tomando banho na praia. Dali a pouco começa a surgir uma coisa branca entre nós dois, assim. Ela já começou a gritar, né? Era um peixe, uma pescada branca. Ela vai na flor da pele, tira a cabeça de fora, olha para mim e faz... e fica parada. Que isso? Você tá ouvindo isso, Adilson? Eu peguei ela e tirei. Meu Deus. Se você quer, eu tenho também o vídeo aqui. Daqui a pouco eu vou pedir para você pôr esse vídeo aí. Mas antes, vamos ver aqui, apóstolo. Me explica. Pode soltar. Pode soltar? Olha lá, olha aí, gente. O obreiro estava na torre e começou a ver essa bola branca. E olha aí, ó. Uau. Se abre uma bola de fogo. E não adianta dizer, gente, que isso é uma estrela, que é um meteoro. Não. Foi na torre de oração, às 3h da manhã. Ele tem aparecido esse anjo quase todos os dias, eles têm filmado. Que lindo. Realmente é um anjo, já foi filmado várias vezes. E muitas pessoas têm experiência com eles lá na torre de oração. E dá para saber qual é o nome desse anjo? Ora, é só ministrar com ele, ele fala o nome. Uau! Agora, tem a foto dele no estado... Como se fosse uma bola de fogo, né? Ele é uma bola de fogo, né? A gente vê uma luzinha assim. Sim. Né? Esse é o estado quando o anjo está em um... Olha aí, gente. Quando o anjo está em um estado de espírito, né? Não é o que a gente vê, porque quando a gente vê, a imaginação cria a imagem dele, né?
Sim. para a gente identificar que é um anjo. Mas ele, normalmente, a movimentação dele, quando ele quer se fazer visível, é assim. E apóstolo, Deus trabalha muito, Deus é muito lúdico, né? Ele trabalha dentro dessa ludicidade. E ele fala, por exemplo, com uma criança com imagens infantis, com um adulto. Então, ele fala dentro de uma linguagem que você entenda. Só para falar para os pais, todos os teus filhos verem os anjos, como verem os demônios. E vamos dar essa instrução para os pais? A gente já está caminhando para o final, o que eu não gostaria que acontecesse, mas vamos dar uma instrução para os pais. O senhor que tem hoje filhos na presença de Deus. Netos, né? Netos, né, na presença. Os meus netos têm visão aberta, vamos dizer. Por quê? Porque eu falei com minhas noras, com meus filhos, para levarem a sério o que eles verem. Né? Os pais, eles não levam a sério. Eles acham que é coisa de criança. O que a criança fala, o que ela... Então, quando ela diz ali, tem um bicho, tem um bicho. Ele tem que saber que tem, ela está vendo um demônio. Mas quando ela diz assim, ó, tem um homem ali, não significa que é demônio. Ela tem que analisar isso daí. Muitos, nem todos, mas muitos dos amigos imaginários das crianças são anjos. Sim. Né? Pode ser demônio, mas a maioria deles são anjos. A gente vê muito isso em bebê, né? O bebê começa a rir à toa. Por que está rindo? Porque ele está vendo um anjo. Exatamente. Então a gente tem que ter muito cuidado para não matar na cabeça da criança o crer. Se o pai começa a dizer, não, isso é coisa de criança, imaginação. Ué, nós adultos, nós trabalhamos com Deus só na imaginação. A gente ora para um ser que a gente não vê. Não é assim? Exatamente. Isso é fé, né? Trabalhar é a fé. Toda a vida espiritual, ela caminha na nossa mente. Aquilo que você crê está na mente. E apóstolo, enquanto o senhor manda aí, existe um texto na Bíblia muito interessante, o meu marido gosta muito de citar esse texto, quando o anjo vai até a prisão soltar Pedro, né? Ali, e as pessoas dizem, é o anjo de Pedro. O senhor acredita que um anjo que te acompanha, por exemplo, ele tem a sua imagem? O anjo pessoal é a tua imagem. Por isso que a mulher confundiu. Ela, na verdade, confundiu. Porque na igreja primitiva era muito normal você conhecer o anjo dos outros. Por exemplo, nós, quando trabalhamos o segundo nível e terceiro nível dos anjos, estamos trabalhando em equipe, 2 ou 3, a gente identifica os anjos dos outros. Entendeu? Identifica o espírito humano e o anjo. Porque a gente está arrebatado, né? Quando a gente faz esse trabalho. Por exemplo, a gente vai com os anjos nos lugares de cativeiro, nas 4 regiões infernais. E a gente tira a pessoa de lá com os anjos. E por que com os anjos? Porque quando você está com os anjos, os demônios não te atacam. Porque os anjos têm um salvo-conduto para isso. Entendi. É uma proteção ali. Foi aí. Conseguiu aí? Olha lá. Olha o pescador aí, gente. Pescador de milagre. Solta só um pouquinho para eles verem. Eu tinha acabado de sair da praia, ó. Ó, o peixe está vivo. Desde ontem eu estou falando com o meu anjo, Matael. Eu não queria pescar um peixe de anzol, mas eu queria que ele trouxesse o peixe na minha mão e eu pudesse pegar na água na minha mão. Olha aqui, gente. Eu e a Marili, dentro da água, o peixe veio e parou na minha frente. E tá aqui, ó. Ele vivo, agora ele já tá. Olha aqui, ele tá quase morto. Mas eu peguei ele vivinho. Dá uma olhada. Por isso que eu digo, gente, é uma coisa incrível quando você começa a trabalhar com o Ministério dos Anjos. Vocês não vão nem acreditar.
Ah, não. Ele foi o almoço Eu Claro, fiz, depois eu de fiz um pescar. peixe bem agoiano. Sabe com o que eu fiz? Pescada branca ao arroz de piqui. Nossa, gente, deu uma fome aqui. Eu amo piqui. O senhor também gosta de piqui? Eu não sou assim muito, mas como o risoto de piqui eu como. Ai, gente. Então eu queria falar com você que está nos assistindo. Você não pode perder uma oportunidade Com dessa. certeza. Aqui o pastor Pedro, bispo Pedro, né? Já fez o Seminário dos Anjos. Priscila ainda vai fazer. E você não pode perder essa oportunidade. Isto é o que a igreja tem perdido. E que a igreja primitiva, que é a tua pergunta, a igreja primitiva trabalhava tanto com os anjos que elas conheciam os anjos das pessoas. Por isso que aquela serva sai gritando, porque na verdade pensaram que era o anjo de Pedro, porque Pedro estava preso, mas era Pedro, né? Exatamente. E aquilo que você vê na Bíblia não é para aquele tempo, é o que nós estamos vivendo hoje. Entendeu? É cego enxergando. Nós não temos tempo para mostrar mais vídeos para você. Mas é a ação dos anjos também na cura. Processo de cura. Totalmente. Os anjos é que executam todas as curas, né? É cego enxergando, é mudo falando, é paraplégico andando, é morto ressuscitando. Se você quiser saber mais sobre isso, só entrar no meu canal do YouTube. Sim. Procura lá, por exemplo, o ressuscitado e põe ressuscitado ou Coraiola. Você vai ver um pastor Sebastião, que morreu no seminário e ressuscitou no seminário. Nossa, essa história é incrível, gente. E você vai ver a live que eu fiz com ele. Incrível. Ele contando a experiência e a mulher dele no lado, porque ela estava lá quando ele morreu e depois nós ressuscitamos ele. Então você vai ver, o sobrenatural foi dado para a igreja, gente. Exatamente. A gente fica nesse nheque, nós ficamos nessa religiosidade, a gente fica querendo pôr Deus em uma caixinha. Gente, a dimensão que a gente pode andar com Deus é coisa tremenda. E Deus quer tanto se revelar aos seus, né? Após nós, infelizmente, já estamos caminhando para o final. Então fica aqui meu convite, junho, participe da nossa 25ª turma do Ministério dos Anjos. E quem faz agora, e todos que já fizeram, nós vamos ter um encontro, o primeiro encontro de ministradores de anjos, vai ser em São Paulo, dia 9, 10 e 11 de agosto. Uau, então fica Vou aí o estar convite, reunindo gente. todos os alunos que já fizeram anjo para se aprofundarem mais no Ministério de Anjos. Meu Deus, vai ser incrível, vai ser sobrenatural. Sim, porque nós vamos fazer muitas coisas presenciais. E um seminário desse, o senhor estabelece muitos dias de jejum? Não. Não? Não. Para quem vai participar? Normalmente, na ministração, quando a pessoa vai a primeira vez ministrar com os anjos, saber o nome deles, conhecê-los, testá-los, né? Porque a gente não trabalha com anjos sem testar. Daí eu digo, ó, vai facilitar para você se estiver em jejum. Sempre o jejum é bom, né? Mas não é exigência. Apóstolo, eu não quero encerrar sem antes tocar nesse assunto. O senhor, como palestrante internacional, esteve ali presente também na OEA com um discurso que mudou o rumo, né, de algumas situações. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, como é que isso aconteceu na sua vida e outro sobrenatural. Olha, é uma coisa incrível, né? Como que Deus abre umas portas, né? Eu, do nada, fui convidado para ser um dos que ia discursar na Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, em Washington, e bem na Assembleia que iam decidir sobre o aborto e a ideologia de gênero. Se a OEA aprovasse, todas as nações que fazem parte da OEA têm 5 anos para se adequar à decisão. E eu tive a oportunidade de ali poder mostrar que o aborto não é um crime só contra o bebê que morre, mas marca gerações, porque o filho que nasce no túmulo do irmão nasce marcado. Pode ver, certeza. toda criança que nasce depois de um aborto é uma pessoa que tem marcas, né? E eu levei isso também da ideologia de gênero, falei, e fomos felizes porque
a OEA decidiu contra, né? Isso aí foi em 2018, na sede da OEA nos Estados Unidos. Então foi uma benção, para isso que Deus nos prepara. Exatamente. Daí eu entendi porque, por exemplo, eu fui advogado, porque que eu fui deputado, vereador, toda uma preparação para no momento certo estar ali. Exatamente. E por que um dia eu estava no morro perguntando para o Senhor, por quê? E ele me respondeu lá na UEA, para isso. Nossa. Falei para 35 nações ao mesmo tempo, ao vivo, traduzido em 4 línguas diferentes e na frente de 35 embaixadores. Meu Deus. É um peso, né? Com certeza. Agora me convidaram outra vez em fevereiro para participar da intercessão mundial em Washington também, no Museu da Bíblia. E eu fui convidado para fazer a última intercessão. E eu fiz um pedido, né, ao Senhor. Pedido de perdão. Eu disse, Senhor, perdoa por todas as vezes. Tudo isso tem em vídeo, mas não dá tempo de passar tudo isso. Perdoa, mas nós Senhor. vamos marcar outros. Perdoa, porque os púlpitos estão sendo usados para pregarem que o diabo vai dominar a terra. As profecias estão dizendo isso e as declarações estão isso. Perdoa e pede para os teus anjos agora colher cada uma dessas palavras para que se tire toda a autoridade que a igreja deu dentro disso. São as legalidades, né? Porque, na verdade, quando nós dizemos que o diabo vai dominar o mundo, nós estamos anulando a cruz. Exatamente. Nós estamos anulando o que Jesus falou. E as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Exatamente. E é isso que nós temos que crer. Né? Nós não podemos falar no púlpito que o diabo vai voltar. Disso. Isso eu ouvi de Deus. Eu estava em Israel, na frente do Muro das Lamentações, e Deus falou para mim. Disse uma coisa assim muito importante. Só tem uma possibilidade do diabo voltar a dominar o mundo. Se o último Adão pecar. Não existe possibilidade de Jesus pecar. Exatamente. Então, nunca mais o diabo vai dominar o mundo. Glória a Deus. O que nós estamos vendo é uma igreja parada, paralisada, esperando que Deus venha fazer quando é a igreja que deveria estar fazendo. Exatamente. Apóstolo, eu não tenho nem como te agradecer. Para mim é um obrigada por essa tarde maravilhosa, vivendo o sobrenatural, contando essas experiências. E é tão interessante, gente, porque enquanto a gente fala, a gente sente, né, o ambiente sendo transformado, a presença de Deus aqui. Eu sinto Deus aqui conosco, né, a presença. E eu quero te dizer que você também pode viver essas situações, você também pode andar no sobrenatural, basta querer e pagar o preço, né? Porque existe um preço a ser pago. Apóstolo, eu não quero te pedir para deixar suas últimas palavras, até porque não serão as últimas, mas eu quero encerrar diferente. Eu gostaria que o senhor fizesse uma oração, porque eu sei que tem muitos nos assistindo agora e quem sabe angustiados, feridos, né? Machucados, ou querendo essas experiências, às vezes podendo achar que isso não é para eles, mas eu queria que o senhor liberasse agora uma palavra. Amém. Bom, se você precisar falar comigo, o WhatsApp está aí. Isso. Vai aparecer aqui, né, Adilson? Coloca no... Ok, já está aparecendo então no seu vídeo. Deixa eu orar por você. Amém. Eu creio no Deus do impossível. E eu quero agora orar pelo impossível na sua vida. Amém, Jesus. Senhor e Pai maravilhoso. Oh, Deus. Você conhece cada um que está me assistindo agora. Amém, Jesus. E eu gostaria que você mandasse agora anjos ministradores para cada local. Amém. Tanto para aqueles que estão ao vivo, como aqueles que vão assistir gravado esta live. Que agora, na autoridade do nome de Jesus, eles comecem a ministrar no mais profundo da vida de cada um, da alma e do espírito de cada um, para que seja tirado tudo aquilo que tem roubado a paz desta pessoa. Amém. Se for uma enfermidade, que toquem agora na enfermidade, porque eu declaro na autoridade do nome de Jesus
que essa enfermidade está vencida, Em nome de desfeita. Jesus. E eu declaro a cura em Amém. nome de Jesus. Em nome de Enfermidade, Jesus. espírito de enfermidade. Pegue agora todos os sintomas, pegue agora tudo que te pertence, vá para o abismo e não volte mais. Da mesma forma, Senhor, aquelas famílias que estão sendo atacadas, as pessoas que estão sendo atacadas, que vêm agora agora em cada casa um muro de fogo para que o inimigo não possa se aproximar, porque eu Amém. declaro o senhorio de Jesus neste lugar. Em nome de Jesus. E que o impossível, aquilo que as pessoas não creem, aconteça, Senhor. Amém. Por isso que eu libero agora o impossível na vida de cada um, em Amém. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Apóstolo, muito obrigada. Amém. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.